De pé, passageiros do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. E estamos hoje, mais uma vez, desta vez em diferido, desta vez numa gravação, para o quarto episódio do Estação Casa, o magazine de habitação, direito à habitação, questões, notícias sobre a habitação em Portugal e especificamente na Zona Norte, no Conselho e Distrito do Porto, no qual fazemos parceria com a Habitação Hoje. A Habitação Hoje tem sido um parceiro precioso nesta rúbrica, dando-nos informação não só teórica como prática, como do dia a dia do que tem vindo a acontecer nas questões da habitação em Portugal em geral e em específico no Porto. E hoje vamos falar de um assunto muito específico, é um caso em específico que se passou recentemente. Portanto, temos uma derrocada na cidade do Porto, na rua 31 de Janeiro, que deixou desalojados cerca de 15 migrantes e também pessoas já com nacionalidade portuguesa na cidade, portanto, as autoridades portuguesas, governamentais, sejam o Governo Central, sejam da Câmara, têm vindo a dar, praticamente não dar qualquer tipo de resposta satisfatória, portanto, deixando essas pessoas numa situação completamente precária, ainda mais precária do que a sua situação inicial. Antes de passarmos aqui para as apresentações e perguntas, só pedir a todos que, se estão a ouvir-nos pela primeira vez, subscrevam o nosso canal, ponham o vosso like na publicação, publiquem nas vossas redes sociais. Todas essas interações são importantes para que o canal cresça e seja visto por cada vez mais pessoas, tenhamos cada vez mais pessoas a ouvir-nos. Hoje connosco temos o Alexandre e o Romain, ambos ativistas da Habitação Hoje, portanto, que têm estado a acompanhar este processo mais ou menos desde o seu início. E eu vou começar então com o Alexandre, pedindo exatamente que ele nos dê um pouco do contexto, da história, de como é que chegámos até aqui, tanto nesta situação em específico, como porque é que na cidade do Porto e não só, temos pessoas a morar em prédios degradados, em vias de derrocada, e que quando estes acidentes acontecem, ficam automaticamente em situações hiper precárias, mais precárias até do que já estavam. Portanto, como é que chegámos até aqui, neste caso, neste acidente, e o porquê, e se nos devemos preocupar com outros casos que possam estar prestes a acontecer na cidade do Porto e do que vocês conhecem até em geral no nosso país. Portanto, Alexandre, a mesa é tua. Diz-nos o que é que se passou e o que é que se tem vindo a passar. Então, olá. A pergunta rápida, a resposta tem de ser longa e é sobre várias coisas, né? Esta resposta que eu vou dar. Sobre o caso em particular, pronto, enfim, é um caso que nós acompanhamos já logo desde o início, desde o dia do acidente. E por causa disso, porque são 2 semanas de acompanhamento e de trabalho bastante intenso, eu posso me esquecer de alguns pormenores, e espero que o Romain possa intervir se eu disser alguma asneira ou até para me lembrar de algo importante que eu me esqueça. Sobre a generalidade do caso. Enfim, também se poderia dizer muito,
Vou tentar ser rápido, né? Enfim, a imigração em Portugal hoje é, tem as suas particularidades, diria eu, mas é algo que nós conseguimos comparar com, por exemplo, a imigração portuguesa a partir da década de 50, 60 e até para lá, se calhar. Lembro-me, evidentemente, da imigração estereótipo do português que vai para a França trabalhar. E eu acho que é um bom ponto de comparação, até para usarmos com determinadas pessoas que dizem que os imigrantes vêm para aqui e que não querem trabalhar e enfim, por aí fora, esse discurso reacionário que bem conhecemos. Por isso, um bocado por toda a parte, na cidade do Porto, na cidade de Lisboa também, mas em todo o país, e então no Alentejo isso já foi noticiado várias vezes até no estrangeiro. As condições de vida portanto, as condições habitacionais e as condições de trabalho da comunidade imigrante são, como direi, reduzidas, recuadas, indignas. Né? As pessoas vivem em condições de sobrelotação, as pessoas vivem sem ter direito a um contrato de trabalho, trabalham de forma informal, habitam de forma informal, sem contratos de arrendamento também, e são colocadas, são sujeitas a estas condições porque são imigrantes, né? E este caso em particular, embora se relacione com a infelicidade de um acidente, é perfeitamente ilustrativo, diria eu, da generalidade do que é ser um imigrante a viver e a trabalhar hoje em Portugal. Enfim, este caso diz respeito à imigração que nos chega da Ásia, mas enfim, as condições de vida das pessoas, dos imigrantes que nos chegam, por exemplo, do Brasil, por mais que se afastem, são comparáveis, talvez. E isto cria determinados problemas que são problemas inerentes ao tipo de dinâmicas económicas a que estão associados, né? Portanto, são trabalhos precários, são condições de habitabilidade precárias, é a imigração precária porque cumpre um determinado papel na economia da cidade do Porto, da cidade de Lisboa, na portuguesa. Isto para dizer para dizer várias coisas, mas se quisermos entender isto como um problema, e devemos entendê-lo como um problema que tem a sua solução, a solução acaba por ser muito difícil de alcançar se não quisermos pôr em causa aquilo que lhe dá origem. Né? Agora, sobre o caso concreto, para eu não estar aqui a divagar sobre as generalidades, isto foi um acidente que aconteceu no dia, se eu não estou em erro, 27 de abril, uma quinta-feira. Foi. E foi a derrocada parcial de um edifício na rua 31 de Janeiro. A partida provocado pelas obras de reabilitação do edifício ao lado. Lá dentro, na altura, estavam, se não estou em erro, 6 pessoas, as restantes estavam a trabalhar ou a fazer outra coisa. Uma delas foi hospitalizada, a única, o que é algo misterioso até, né? Tipo, é a derrocada parcial de um edifício, estão pessoas lá dentro e ninguém morre. É curioso. Felizmente ninguém morreu e uma dessas pessoas foi hospitalizada.
curiosamente também foi essa pessoa que entrou em contacto connosco logo no dia do acidente, porque já estava em contacto connosco já há algum tempo. Então foi uma coincidência curiosa também. Foi por isso que nós começamos a acompanhar este caso logo desde o início. O acidente deixou 15 pessoas desalojadas e na primeira noite, aliás, logo durante a tarde, o Presidente da Câmara de Porto, Rui Moreira, surgiu logo no sítio para tirar umas fotos e deixou claro para as câmaras de televisão que lá estavam que a coisa já estava a ser tratada, estava tudo muito bem encaminhado, o problema já estava resolvido, já toda a gente tinha soluções asseguradas. Mas logo aí mentiu, porque nem só porque não estava solução nenhuma assegurada, mas porque também estava a dizer que não era um caso de sobrelotação, que naquela casa só viviam 6 pessoas, que não era nada disso que as pessoas estavam a tentar adivinhar. Isto logo durante a tarde. A partir daí, as 15 pessoas ficaram. As 15 não. A parte das vítimas foram alojadas durante a noite numa pensão, através dos serviços de emergência da Segurança Social, a linha 144. Curiosamente, a vítima que foi hospitalizada não foi, teve alta durante a noite e saiu descalça para a rua. O que eu acho que é um aspecto bastante ilustrativo de todo o caso. E foi só isso. Portanto, houve a derrocada de um prédio. As pessoas foram alojadas durante a noite, parte delas, e não se garantiu mais nada. Porque nós estávamos a acompanhar este caso desde o início. Foi mais tarde possível encontrar um alojamento temporário. Isto lembrando que logo na noite seguinte a linha de emergência da Segurança Social nos dizia que já não havia solução para ninguém. Estávamos nós com os moradores no CNAIM, que é o Centro Nacional de Apoio à Integração dos Migrantes, que é um órgão do CEF. E a Segurança Social, através dos seus serviços de emergência, já não nos davam, a nós porque estávamos a ligar para lá, mas não davam aos moradores desalojados qualquer tipo de solução. Porque não havia, diziam eles. Câmaras de televisão foram chegando e à noite desse dia foram surgindo algumas soluções. Soluções que, enfim, estou a dizer que são soluções, mas não são soluções nenhumas. Havia uma alternativa que era dar alojamento durante 3 dias, portanto, da noite de sexta-feira até terça-feira, a 6 pessoas, e as restantes iriam para outro sítio, mas só durante uma noite. Chamemos-lhe uma negociação longa com os serviços de emergência. E no final das contas, passou só a haver uma solução de 3 noites para 3 dessas pessoas, e as restantes que quisessem podiam ir para outro sítio, em Matosinhos. Ora, isto deixou-nos em mãos com muita gente que no dia seguinte não ia ter sítio onde ficar à noite. E foi por isso que tivemos de tentar substituir-nos à Segurança Social, né? Que é a entidade pública que está responsável por dar soluções de emergência, neste caso e noutros. Contactamos a Diocese do Porto. Isto numa noite em que a linha de emergência nos dizia que não havia alternativa, não havia vaga para ninguém no distrito do Porto.
pessoas tinham que ir para Aveiro ou para Leiria e não garantiam transporte, ou seja, algo caricato, digamos assim. E o César do Porto disse que havia lugar para toda a gente no Seminário do Bom Pastor, em Irmezinho. Desde aí, a parte dos moradores desalojados ficaram até lá porque foi a única solução temporária que se arranjou. E se calhar já estou a falar há bastante tempo, se calhar vou dar a oportunidade ao Roma para dizer alguma coisa, preencher algumas lacunas e se calhar dizer o que é que se passa agora. Então, por acaso eu estava a gostar de reescutar a história contada por ti, achei muito bem contada e estive a rememorar agora todos os detalhes, porque realmente foi isso que tu disseste e se calhar para dar mais elementos para as pessoas imaginarem, foi tudo isto que o Alexandre contou são os resultados concretos, as conclusões das negociações, as conclusões dos pedidos de informação, as conclusões das pesquisas, dos contactos de telefones, das conversas com os moradores, das traduções, portanto, uma densidade de interações humanas, tecnológicas, burocráticas, tempos de espera em telefones, troca de telefones, uma situação também logística absurda, que é de estar na rua com pessoas, muitas das quais não comeram há muito tempo, uma das quais no primeiro dia ficou desde a noite anterior, desde ter saído do hospital, sem sapatos, com aqueles saquinhos de plástico que dão para caminhar no hospital aos doentes até conseguirmos finalmente que alguém arranjasse sapatos. Portanto, é uma situação surreal. Significa estar na urgência, com uma ordem de prioridades que é totalmente insana, em que se deixa de ter tempo de pensar em comer e beber e ter um medicamento para uma pessoa que está com febre, porque a urgência é conseguir ter alguma resposta ou perceber qual é o plano A que se tem que deixar para ir para o plano B antes destes escritórios fecharem. Portanto, todo esse conjunto de elementos afetivos e que são muito importantes para perceber a realidade do que se fala quando se fala da burocracia e das soluções que existem ou não existem. Portanto, é algo bastante surreal neste sentido e que tenho certeza que marca profundamente as pessoas e sobretudo pessoas, marcou-nos, acho que podemos dizer tranquilamente que nos marcou a todos que da habitação hoje que estivemos, e não só a habitação hoje, também saber compreender e pronto, e outras pessoas que nos apoiaram, deixam-nos todos muito marcados. Imagino só a marca que deixam pessoas que se encontram sem nada de repente, literalmente tipo com uma casa que ruiu e com tudo lá dentro e sem o descanso de um segundo de poder pensar em si, mas ter que tentar se orientar dentro desta confusão de expectativas, de decepções, esperanças, caminhadas, pronto. Isto só para dar um toque assim da cor, não é? Agora, o que aconteceu a partir, digamos que houve este momento, como o Alexandre disse, em que uma parte das pessoas conseguiram algum lugar, apesar de não haver garantias, no sentido que num primeiro momento quem foi para o Seminário do Bom Pastor, que era então 9 pessoas que foram chegando aos bocadinhos à medida que se conseguia, em coordenação com a Proteção Civil, disponibilizou o transporte durante 2 dias para as pessoas poderem ir para lá. As pessoas foram indo aos bocadinhos ao Seminário do Bom Pastor, à base de 9 vagas que foram
que a Segurança Social aceitou abrir num seminário, não é? Ou seja, financiar e se responsabilizar por essas 9 vagas a partir do contato que foi feito, não é? Portanto, não foi a Segurança Social que se lembrou de ligar para o seminário de um pastor, mas foi por uma informação que nos chegou, que nós contactámos o seminário, então contactámos depois a Segurança Social e fizemos esta ponte. E, portanto, as 9 pessoas foram para lá e a partir daí as outras pessoas que ficaram sem uma solução da qual pudessem aproveitar fundamentalmente por estar a trabalhar e estar a trabalhar até tarde e, portanto, não poder voltar dentro do horário de fecho das estruturas. Essas pessoas, aos bocadinhos, foram encontrando, de alguma forma, algum apoio dentro de uma rede, muitas vezes conectada aos empregadores ou alguns amigos, conhecidos, pronto. E portanto são pessoas, portanto 6 pessoas que não tiveram nenhum tipo de apoio e que não vão ter, que acabaram por ter a história que parece ser a história que se quer do ponto de vista das instituições, ou seja, as pessoas se desenrasquem de alguma forma para evitar que haja um trabalho de apoio. E foi isso. As outras pessoas então que foram para o seminário de um pastor tiveram ali algum tipo de descanso finalmente, dentro da precariedade de não saber quanto tempo iam poder ficar lá. E pronto, estando nesta sensação de instabilidade, de alguma forma continua até agora, porque a partir daí o que aconteceu foi que a Segurança Social começou a entrar em contato com as pessoas no seminário e desde então tem começado a propor algumas alternativas distintas para cada pessoa dentro do seminário. Portanto, presentemente há uma só pessoa que ficou no seminário, que vai sair de lá amanhã, e portanto há 2 pessoas que vão estar numa estrutura em Vila do Conde. Há outras pessoas, a família, se não me engano, foi para uma estrutura em Gaia, mas agora tenho medo de estar a dizer uma coisa errada. E depois, não sei se o Alexandre poderá confirmar, de repente. E depois, e depois, há, por exemplo, também uma pessoa que encontrou uma solução habitacional. Portanto, assim, a Segurança Social está a tentar dar umas saídas, mas que, lá está, pelo que nós sabemos, em nenhum momento são opções que têm algum tipo de prazo oficial declarado. Portanto, não é uma solução que se saiba o que garante. Eu se calhar pegava aí só para acrescentar umas coisas, Roman, desculpa interromper. Sim, à vontade. Isto, estamos a falar da resposta da Segurança Social, porque esta ainda é uma resposta de emergência, uma resposta temporária, né? Já passaram 2 semanas desde o acidente, 2 semanas ou mais, já não sei. E esta continua a ser a resposta de emergência, que quando se trata mesmo de uma emergência, a resposta não chega. Quando deixa de ser uma emergência e passa a ser uma questão de uma resposta mais duradoura, uma solução mais permanente, que já não é da responsabilidade da Segurança Social, essa então é que não chega e nunca vai chegar para a grande maioria das vítimas.
Vou pegar numa coisa que tu disseste no início, que foi isto ser um caso surreal. Para mim também é um caso surreal, mas eu acho que é só surreal para quem esteve nele envolvido. Né? Quem tem a distância de só nos ouvir e ler as notícias, isto não é nada surreal, diria eu. Nem sequer é assim tão surpreendente quanto isso. É de facto inaceitável que a Segurança Social não tenha capacidade de dar respostas de emergência. É ainda mais inaceitável, se calhar, ou não, mas enfim, os serviços de ação social locais da Câmara do Porto recusarem a dar respostas a estas vítimas, não é? Muito surreal para nós, não tem de ser surpreendente para ninguém. Isto acrescento também a propósito deste último ponto, que aproveitamos a oportunidade de ter 2 sessões da Assembleia Municipal a acontecer eu não sei em que dia foi, mas enfim, foi no dia da Assembleia Municipal para fazer uma concentração. Dia 2 de maio. 2 de maio, pronto. Isso foi uma terça-feira, presumo. Para fazer, enfim, um pequeno protesto para tentar pressionar a Câmara, que já naquela altura se considerava que era a responsável, que não assumia qualquer responsabilidade. Depois não, pronto, enfim, para completar este apontamento, tivemos 3 intervenções no final da Assembleia, um elemento da habitação hoje, que foi lá em representação dos moradores, e depois 2 moradores que tiveram cada um a sua intervenção em representação de todos, para todos os efeitos, para declarar algumas exigências simples e perfeitamente legítimas que seriam a tal solução permanente ou duradoura, a recuperação dos seus pertences e o apuramento das responsabilidades legais do acidente, para que pudessem ser indemnizados por quaisquer perdas que cada um tivesse tido. Falando só um bocadinho sobre essa Assembleia, essa então é que não é surreal de modo nenhum, nem é surpreendente. Fomos recebidos com alguma hostilidade e condescendência, mais hostilidade à habitação hoje, mais condescendência às vítimas que lá foram falar, e daí não saiu absolutamente nada. A partir daí fomos descobrindo que subterfúgio é que a Câmara do Porto, através dos seus serviços de ação social locais, estava a usar para não dar qualquer tipo de resposta. Fomos descobrindo, entre as mentiras que foram dando, né? Estavam a dizer que havia 3 moradores ilegais e ninguém estava ilegal, estava toda a gente perfeitamente regular. O critério para atribuir apoio ou não era se as pessoas tinham ou não tinham título de residência. Portanto, uma coisa que demora 1, 2 anos, 3 a obter. Enfim, e neste conjunto de 15 pessoas, só 5 é que tinham um título de residência, mais uma que tinha nacionalidade portuguesa, o bebé que já tinha nascido cá. Portanto, e só esses é que seriam legíveis à atribuição de apoio. E a esses também não foi atribuído nenhum apoio, quer dizer, o casal com o bebé, que tinham os 2 títulos de residência e a nacionalidade, foram empurrados para Gaia, porque era lá que tinham o título de residência atribuído. E em Gaia disseram-lhes que, meus amigos, nós não temos solução,
vão ter de encontrar alguma coisa no mercado de arrendamento e a única coisa que nós podemos dar é um apoio à renda. A Câmara do Porto tinha, segundo os seus critérios, 3 atribuíveis. 2 nunca contactou, porque eram 2 dos moradores desalojados que não estavam no seminário do Bom Pastor, esses tais que trabalhavam para lá do horário de funcionamento, do abrigo, e o outro continua à espera de alguma garantia por parte dos serviços de ação social locais. Mas isto para mencionar aquilo que era mais importante mencionar, do meu ponto de vista, que é o critério que a Câmara do Porto usou. Né? Portanto, está toda a gente regularizada, não há nenhum enquadramento legal que nos diga que nós temos de dar apoio. E se nós não damos, chutamos para a Segurança Social. A Segurança Social não tem, sei lá, recursos para fazer o que quer que seja, e chuta-os para o CEF. Portanto, é um ciclo de desresponsabilização que no final das contas deixa as pessoas sem qualquer tipo de solução. Sendo que no CEF, no CNAEM, eles não têm recursos para atribuir alojamento e só lhes resta devolvê-los a quem os devolveu. É isso que eu quero dizer com ciclo de desresponsabilização. O que também não é, diria eu, surpreendente. É só inaceitável. E também não me quero estender assim muito mais. Não sei se, Roma, Sim. tens alguma coisa a acrescentar ou... Sim. Sobre, para além do subterfúgio, esse aqui, não é, de se apoiar neste detalhe da manifestação de interesse versus, não é, o título de residência, que realmente é algo que não faz sentido, porque a manifestação de interesse é a realidade de muitíssimas pessoas. Se fôssemos pensar que existe uma dimensão de direitos menores para as pessoas que têm manifestação de interesse, então há aqui algo gigantesco que se abre. São muitíssimas pessoas, todas em condições diferentes. Isso é uma condição que pode ficar por muito tempo. Aqui não tem nada a ver com a regularidade ou não das pessoas. Aliás, é uma condição regular. É o único caminho regular para estar como estrangeiro, não tendo nenhum tipo de acesso privilegiado do tipo ser cidadão da União Europeia, num processo de regularização em Portugal. Mas isto sabemos que, pronto, foi um subterfúgio para encontrar um jeito de responsabilizar. Isto veio depois, acho que valia a pena citar esta coisa, depois de um outro subterfúgio que a Câmara encontrou para ganhar tempo. Foi a derrocada aconteceu numa quinta-feira e sexta-feira foi logo após a primeira noite, um dia assim de ligações intermináveis à linha de apoio da Segurança Social, tentar uma solução de emergência, e foi também o dia de estar no CNAEM, que foi onde as pessoas foram direcionadas para fazer o pedido ao SAS, não é? Que é o caminho que oficialmente seria o caminho, certo? Segundo a Segurança Social, segundo a Câmara, todos disseram, pronto, tinham que pedir ao CNAEM e o CNAEM pedir ao SAS, fazer um pedido de apoio. Esse pedido foi feito, mail, respondido telefonicamente, pouco antes do fecho dos escritórios, portanto sem deixar marcas, não é? E depois fecharam-se os escritórios e entramos dentro de um fim de semana longo por conta do feriado do 1º de Maio.
só acabou, só acabou no 2 de maio. Portanto, foi uma maneira muito, muito simples de deixar de tratar da coisa até na terça-feira, que foi a terça-feira da Assembleia Municipal de que o Alexandre estava a falar. Na terça-feira, a Câmara tentar afirmar, mentindo, que nunca tinha havido o pedido e que então as pessoas tinham que ir novamente ao CNAEM para dar mais uma volta à máquina burocrática quando não era preciso. E felizmente não se fez isto, mas pronto, ou seja, não se perdeu mais tempo e foi aí que foi necessário o Sancho inventar mais uma coisa, já que não se podia ganhar mais tempo só dando uma volta. E foi naquele momento que assumiram esta questão de se não tiver título de residência, não, o Sancho não toma conta. Portanto, pelo que tipo, se acreditarmos nesta versão dos factos, em Portugal não há nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de instituição que dá apoio se acontecer alguma coisa a uma pessoa que só tem manifestação de interesse. O que de facto foi verdade neste caso. Sabemos que o apoio falta também em outros casos, e falando nisso, o Alexandre estava a dizer muito bem que ficamos numa situação só de urgência, de emergência, de apoios de emergência, ou seja, sabemos muito bem que não há não são previstas estruturas, encaminhamentos para programas para realmente dar um apoio, o apoio que é preciso nestes casos, ou seja, uma casa, seja um lugar onde se possa ficar, descansar, parar, ter apoio de comida, tudo o que é necessário para estar confortável, e se reaver e ter o tempo de reconstruir o futuro, não é? Isto não há, não é feito, não parece haver vontade nenhuma de fazer isto. Então se passa de uma situação de emergência, que é a única coisa que não se pode, que se tenta negar, porque tem que se chegar sempre à última hora do dia para aparecer uma vaga. Se tenta negar ainda a solução de emergência, mas estamos numa situação em que nem sempre se pode negar, portanto aparece outra, aquela vaga, aquela coisa. Mas a partir daí não se passa nenhuma solução, nenhuma estabilidade, nenhuma solução que enquadre uma pessoa dentro de um lugar de conforto, com alguma estabilidade, seja por meses, seja por anos, ou seja só por semanas, dependendo do que for necessário, mas se passa automaticamente para uma outra fase, que é da pressa da reinserção, é preciso encontrar um jeito, portanto, de acionar as pessoas para saírem das estruturas. Sabemos que é isso que vai acontecendo, ou seja, primeiro fechar as portas dentro dessa sensação de urgência para os serviços, e depois tentar passar diretamente para uma outra fase sempre de urgência de sair, sem que haja. A única coisa que deveria haver é um apoio, ou seja, algum lugar de estrutura, de descanso, em que seja possível dar ferramentas às pessoas para passarem por que precisam, para voltar à autonomia, neste caso, e dependendo dos casos. Isto é o que se vê de facto. E tudo isto dentro de uma narrativa, porque isto foi uma dimensão deste caso, que é
obviamente, a guerra da comunicação, em que, em que se encontram jeitos para desmentir, mesmo à custa de mentir descaradamente, ou de quase mentir, não é? De dizer verdades. Houve um momento em que um comunicado da Câmara Municipal disse as pessoas foram realojadas, mas fazendo referência ao facto que tinham sido realojadas durante uma noite, na noite anterior ao comunicado. Ou seja, um trocadilho quase, uma brincadeira de palavras assim. Foi tendo assim esta comunicação para que pronto, que se cobrisse totalmente o facto que havia uma necessidade. Por exemplo, aqui houve um jogo sobre os números, de dizer que havia só 6 pessoas no prédio, quando na base da ideia, na base do facto de que havia 6 pessoas dentro do prédio quando aconteceu a derrocada, como o Alexandre disse, quando isto era contraditório com os próprios dados da Proteção Civil, que foi quem fez a lista das pessoas e contou as pessoas que moravam no prédio, e portanto foi tudo isto, toda este desenha um cinismo muito grande, não é? Em dizer que está tudo bem, ao mesmo tempo que se diz que não se quer dar nada e que não se quer dar apoio ao problema que existe. Numa contradição evidente, mas que claro que não se torna evidente quando na comunicação pública não está colocada o suficiente, não é? Quanto ao facto de, voltando à questão do surreal, realmente tens razão, Alexandre, quando dizes que não há nada de surreal, porque isto é a única situação possível quando partimos de uma realidade em que o plano para dar apoio não existe, as estruturas para dar apoio não existem, ou seja, não dedicadas para isto, e portanto concordo totalmente com isto. Mas exatamente como tu dizes, o que é surreal é se calhar o cinismo que surge na maneira em que se vai comunicando, do lado que não há nenhum que não há nenhum problema, que tudo está controlado, ao mesmo tempo que do outro lado se assume não querer dar apoio. Não sei se surreal será a palavra melhor, mas se calhar pronto, acho que se calhar era o que se gostava que fosse visível, não é? Acho que... Sim, nós gostávamos que isto fosse surreal, né? Mas é só a realidade. E eu se calhar brincava com coisas sérias, partindo da experiência que nós vamos tendo do acompanhamento de outros casos, que é, se calhar, apelando à audiência, não fiquem descansados se a vossa casa cair. Ou se a vossa casa cair, o apoio que vão ter não será muito distinto do apoio inexistente que estas pessoas tiveram. Sobre o teu último ponto, a questão da mentira e da forma como manipulam os factos e aquilo que está a acontecer através da forma que comunicam, eu só acrescentava para lá da mentira e das calúnias também, porque quando nos mencionam é só para caluniar, o desviar das atenções, não é? Que era o que eu queria mencionar, o tornar um caso menos à sua superfície não tem nada de político.
isto é um edifício que cai, as pessoas ficam na rua, são colocadas em condição de sem-abrigo, desviar as atenções e dizer que, ai não, isto está tudo resolvido e isto é um conjunto de bloquistas que se está a aproveitar politicamente do caso para nos atacar e nos denegrir. Enfim, calúnia, porque nós não somos do bloco. Desviar das atenções, porque não é disso que se trata e nunca seria disso que se tratava. Isto eram 15 pessoas que não tiveram solução por parte das entidades públicas que estariam responsáveis por dar uma solução. Enfim, que adjetivos é que teremos para dar aqui? Surreal seria um deles, mas eu diria que é inaceitável e não pode deixar de ser revoltante, mesmo considerando que tal qual não percebi. Kafkiano. Kafkiano talvez seja Kafkiano. Sim, pode ser, aceito. Kafkiano. Aceito. Mas um Kafkiano do ainda processo mais de Kafka. triste, ainda mais triste. Sim, porque o Kay do Kafka era um pulha que provavelmente fez alguma coisa para se pôr em sarilhos. Estas pessoas não fizeram nada e além disso, estão extremamente expostas só pela condição de imigrantes, de imigração em que estão. Lembro-me assim da posição ou pior que do kafkiano, Bartleby, basicamente. que é um texto, um conto do Melville, em que o Bartleby, que é um funcionário de um escritório de advogados, a determinada altura diz que, em resposta a um pedido do seu patrão, diz já preferia não o fazer, e repete sempre essa posição sempre que lhe pedem alguma coisa nova, e no final das contas ele fica ocupa o escritório do patrão depois já de ser despedido. Eu preferia não o fazer. É uma postura que as entidades públicas adotam quando há uma emergência. Mas enfim, lembrei-me que quis partilhar, não queria brincar. Mas acho que podemos continuar a brincadeira e continuando com essa analogia, Bartleby acho que tem uma grande diferença com tipo, se a analogia é preferir não fazer e continuar dentro de uma ação que se decidiu, que é não dar apoio no caso da Câmara de Segurança Social, ou não garantir apoio, não é? Porque até se dá alguma coisa, mas não se garante nada, que é uma coisa mais importante. A diferença é que o Bartleby eu acho, pelo menos eu sempre interpretei como uma personagem simpática, porque existe alguma empatia que se cria com esta dimensão de, não sei, esta personagem que é empregado dentro de um escritório e que não está no mesmo lado da relação de poder, não é? E acho que isto cria alguma simpatia com o Bartleby, portanto se torna demoníaco quando este prefiro não fazer é do lado do simpatia poder. Com a Câmara do Porto. Exato. Se calhar um cruzamento das coisas, pronto. Sim. Eu preferia não o fazer. Eu se calhar lembrei-me dele porque de facto a Câmara do Porto, a Segurança Social, enfim, se calhar a Segurança Social não, mas a Câmara do Porto pode fazê-lo, tem recursos para o fazer. E a postura que assume é de não, eu não vou fazê-lo porque não tenho de o fazer. E por isso não o faz. Por isso que eu me lembrei. Se calhar o melhor adjetivo no final das contas será o kafkiano.
Enfim, não sei, Roma, tens alguma coisa a acrescentar? E agora ficamos sem palavras. Porque acho que tocamos na coisa mais dura de todas, que é reconhecer uma vontade política, não é? Que tenta se disfarçar como, como um bloqueio fatal, não é? É muito representado desta maneira, uma fatalidade da maneira em que as burocracias funcionam, como se fosse uma questão de responsabilidade, uma pouca clareza dos processos, mas que na verdade sabemos que é o resultado de, de uma vontade de fechar as portas à ideia de que existem direitos e que esses direitos são a base na qual é preciso construir o que fazer. O contrário, que seria queremos fazer isto, aquilo, tipo, queremos criar uma cidade em que a casa é um produto, é uma mercadoria, e portanto vamos ver como é que se trata esta questão dos direitos que estão no papel, tipo, e pronto, que é uma E na questão. realidade, no final, os direitos não existem, né? Só existem no papel. Exato. Isto para Existem ninguém ficar a sobretudo no pensar papel. que sabemos que eles existem. Sim. Pois é, porque existe o papel que existem os direitos, senão calhar não. E já agora, só para falar sobre o enquadramento legal das coisas, há bocado mencionei, volto a mencioná-lo só para ficar claro. De facto, não há um diploma legal que diga que estas pessoas podem ter um apoio. Não há nenhum diploma legal que diga o contrário. A única coisa a que podemos a que podemos chegar para que nos diga algo sobre isto é de facto a Constituição da República Portuguesa, lá na parte dos direitos fundamentais. Diz qualquer coisa do género, e vou parafrasear, qualquer cidadão, estrangeiro ou até apátrida está sujeito aos mesmos direitos e ao cumprimento dos mesmos deveres que qualquer cidadão português. Por isso, enfim, não quero estar aqui em círculos, mas é mesmo um critério que as entidades públicas assumem para si e que o escolhem para no final não terem de assumir qualquer responsabilidade. A responsabilidade só pode ser assumida por estas entidades públicas que não querem assumir e ficamos nisto, sem casa para ninguém. Camaradas, é de facto uma situação, como vocês disseram, próxima do surreal, mas mais do que isso, temos aqui um caso que eu acho que é importante destacar também. Estamos a falar de pessoas que estavam a pagar uma renda, que estão muitas delas a trabalhar, e portanto, não devia ter que ser isto a garantir, portanto, os direitos de qualquer pessoa, mas é contra este tipo de lógicas que trabalhamos. Portanto, temos muita gente a passar aquela imagem de que há uma imigração em Portugal, ou que isto seria parte de um tipo de imigração em Portugal, que as pessoas estão completamente desenquadradas socialmente, que não têm qualquer tipo de participação social, e não é disto que se trata, e mesmo que o fosse, seriam pessoas com direitos. O que se trata é de pessoas que estavam a pagar uma renda, estão muitas delas a trabalhar, ficaram sem o local em que estavam a viver e que as várias entidades do Estado português se mostram incapazes de apresentar uma solução minimamente estável, minimamente honesta e credível para uma situação que não é da responsabilidade das pessoas e que é também
pelo que vocês descreveram, extremamente irónico em relação à forma como as cidades em Portugal têm estado a funcionar. Portanto, a requalificação de um prédio faz desabar outro e coloca 15 pessoas numa situação de habitação precária, que já era precária, mas passou a ser mais. Portanto, a cidade fica mais bonita, quem está a passear, quem é turista, quem vem de fora, ou quem tem ainda a sua vida de classe média na cidade e que está a apreciar o seu tempo na cidade, vê a cidade mais bonita, e por trás desse embelezamento da cidade estão os humanos trágicos como esses que vocês descrevem. Já foi dada aqui muita informação muito importante. Eu queria só que nos focássemos a partir daqui um pouco no futuro. Portanto, o que é que acham que existe como perspectiva para estas pessoas atualmente, e o que é que tanto vocês como a Habitação hoje, como quem nos esteja a ouvir, quem esteja a acompanhar este projeto, quem seja do Porto, quem seja de fora, pode pensar, fazer, pode participar em termos de apoiar tanto estas pessoas em particular, como casos semelhantes que estejam a ocorrer na cidade. Eu gostava de dar um elemento de resposta, mas que é marginal. Mas não é por... Quer dizer, não é marginal, é marginal em relação ao objetivo da pergunta como um todo, pelo que percebo. Que acho que é importante, e deixava ao Alexandre dar a resposta real, mais focada na forma que a pergunta foi feita. Para mim seria assim, dizendo que há uma coisa que acho que é interessante e importante perceber, que é há muitas pessoas na cidade que sabem e que veem como é que a cidade funciona. Nós percebemos que não falta, se calhar, não sei, eu acho que é a mais consciência do que se pode imaginar sobre o facto de que a cidade está absolutamente sustentável, de que há pessoas que fazem muito lucro nas costas de um sofrimento que se distribui por muitas pessoas, que isto toca grupos diferentes. Há muitas pessoas que sabem disso. Agora, este caso tem a importância de ser um caso que toca a migrantes, e acho que nos diz algo muito importante, que é a possibilidade de criar alguma rede, alguma capacidade de autonomia e de criação e de criatividade sobre como lutar e o que fazer e por onde ir. Ela passa necessariamente por nos socializarmos, quebrando a barreira entre a barreira que é criada artificialmente e que dá muito jeito entre quem está aqui e quem é migrante, porque nós sabemos que é uma maneira muito fácil de invisibilizar de vez em vez a classe mais precarizada. Contar com a falta de ligações sociais, contar com o racismo que pode existir e estar lá sempre pronto para ser aproveitado, contar com estes muros que fazem com que se quebre a consciência do que está a acontecer, só por não estar a contar com toda uma série de pessoas. Acho que é uma coisa que não se pode não pensar sobre este caso em específico. Quis dizer isto porque para mim diz sobre o futuro do que se pode, do que se há de fazer, e deixava o Alexandre retomar. Sim, eu concordo com o que disseste, só o apontamento de socializados já está toda a gente socializada, né? O truque é ganhar consciência disso. Sim. Claro, estava a falar de um ponto de vista subjetivo, não é? Sim. Como é que se responde a esta pergunta? Sim, o futuro destas pessoas. Se houvesse uma solução para estas pessoas,
estou convencido que ela já teria surgido, e nada me faz acreditar que ela vá aparecer, seja da parte da Segurança Social, seja da parte da Câmara. O Estado Central não vai intervir porque isto passou-lhe ao lado, está preocupada com coisas mais importantes, se calhar. E de facto, grande parte destas vítimas já seguiu a sua vida. Há alguns que já encontraram trabalho em Braga, já foram para Braga. Acrescentando que houve um dos moradores desalojados que perdeu o trabalho durante estas 2 semanas. Sobre o trabalho, só um apontamento para lembrar o que já toda a gente sabe. Não é, acho que é desonesto para toda a gente pensar que porque os trabalhos que estão designados à comunidade imigrante são mais precários, isso não quer dizer que haja pleno emprego na comunidade imigrante que vem para aqui à procura de trabalho, né? Se não há pleno emprego para ninguém, e essa para chegarmos ao pleno emprego temos de primeiro chegar a outros sítios. Por isso, isto sobre alternativas, e sobre o apoio que se pode dar a estas pessoas, não sei muito bem responder, né? Enfim, as pessoas seguem com a sua vida, as pessoas que ficam aqui no município do Porto vão com certeza ter de se sujeitar às mesmas condições em que viviam antes, portanto encontrar uma casa para morar nas mesmas condições, com certeza sem contrato de arrendamento, com certeza em condições de sobrelotação, provavelmente sem cozinha, como era o caso, e vão ter também de pagar, se calhar, uma renda mais baixa do que as rendas que se praticam no resto do mercado de arrendamento, mas ainda assim altíssimas. Quer dizer, este senhorio tirava mais de perto de 2.500 euros por mês, a partir de uma casa que não tinha condições de habitabilidade e eu arriscava a dizer licença de habitabilidade, né? Portanto, sim, é verdade que, de um modo geral, eu acho que isso é capaz de se poder generalizar, à exceção de um determinado tipo de imigração, né? Mas para toda a imigração que houve desde que há imigração, que é o imigrante sujeita-se a condições de exploração, direi superiores às condições de exploração a que a restante população, a população nativa, sei lá como dizer, está sujeita. Sobre isso, ocorre-me dizer que, bem por causa disso, este segmento da população é mais difícil de mobilizar, né? Então, isso eu arrisco a generalizar para a primeira geração imigrante. Sei de histórias que fui ouvindo. A primeira geração imigrante portuguesa em França era a camada dos imigrantes mais reacionária que havia, não é? Se calhar posso estar a dizer asneiras, mas é essa a impressão que eu tenho das histórias que me vão contando, e por isso também a mobilização e a organização dos imigrantes, eu arrisco-me a dizer que é um segredo complicado. E isso verificou-se durante estas 2 semanas. Portanto, nós fomos perdendo contacto com parte dos moradores desalojados porque eles se foram afastando com receio
de se expor por receio de perder emprego, como um deles perdeu, por receio de, a partir daqui, não conseguir encontrar casa em lado nenhum, como até ver pode ser o caso de parte deles por se terem exposto demasiado. E enfim, a verdade é que seguem as suas vidas nas mesmas condições, no Porto, em Braga, sei lá, em Odmira, um pouco por todo o país. Enfim, o mais revoltante é que ninguém pode fazer de conta que não sabe disto. Diria que aqui no Porto, não sei como é que é nos outros sítios, mas qualquer pessoa que mora no Porto sabe onde é que os imigrantes vivem em sobrelotação na sua rua. Arrisco-me a dizê-lo. Por isso que também é muito revoltante não haver sequer a aparência de um esforço por conhecer a realidade. Quer dizer, Desculpa te interromper, mas eu acho que sobre este ponto eu acho que discordava. Ou pelo menos não tinha tanta certeza. Interrompe. Estou a dizer, não é? Sim. Não, mas não sei, porque também trocamos impressões também neste sentido, e acho que não temos aqui, estamos a trabalhar com nenhum dado que possamos nos apoiar, mas sobre a questão de as pessoas sabem ou não sabem e tal, têm consciência, eu era mais tendente a pensar que as pessoas não chegam, acho que muitas pessoas não chegam a se fazer a pergunta e a fechar o círculo, muito simples para qualquer um de fechar, que é: eu vejo essas pessoas que reconheço como migrantes de uma certa comunidade na cidade, então elas morarem em algum sítio e então demorem, etc, etc. Eu acho que existe também a possibilidade para muitas pessoas de se acostumar a tratar as comunidades migrantes, diferentes comunidades migrantes, com um grau mais ou menos importante não sei, de exceção, digamos. Estão na cidade, mas estão de passagem, ou não sei, tipo, estão por aqui, estão de passagem. Essa ideia de que há pessoas que são os moradores das cidades e depois há os outros que estão por aqui, como se valessem outras regras da vida para essas pessoas, como se o trabalho, a casa, a comida não fossem a mesma coisa para todos. Eu tenho essa sensação e, portanto, eu me arriscava tenho facilidade a imaginar as pessoas a verem, não sei, a reconhecerem migrantes de Bangladesh numa certa rua, que conhecem, que vêm o tempo todo, e a não se fazer perguntas, perceber se calhar tem aqui gente que mora, e quantas pessoas são, mas como é que as pessoas moram. Eu acredito que em muitos casos se chega a esse nível de normalização das coisas como estão. Há aqui imigrantes, não são muito importantes, e pronto, e fazem parte de uma espécie de ruído ambiente, e faz parte da paisagem. Se calhar sou pessimista, mas tenho tendência a pensar que isto é uma realidade. Portanto, para concluir, sim, acho que é possível que haja muitas pessoas que sabem exatamente onde é que há casas em sobrelotação, etc, etc. Mas acho também que há muitas pessoas que têm todos os elementos para sabê-lo, e isto fica numa parte da consciência que é um pouco censurado. Sim, eu não posso deixar de concordar contigo.
a forma como cada um entende ou a forma como cada um se relaciona com o que está à sua volta é uma coisa, mas depois na realidade, hum, assumindo ou não assumindo, pá, a comunidade imigrante é quem vive e quem trabalha na cidade do Porto, cumpre um papel fundamental na, 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 sei lá, na dinâmica económica desta cidade, no papel económico que ela tem no país, portanto, tu não consegues, acabas a não conseguir sustentar a economia do município sem a comunidade migrante, sem tê-la sujeita a condições degradantes de vida e de trabalho. E enfim, opa, se a generalidade das pessoas não o aceita ou não o compreende, é uma coisa. Agora, se não o sabe, mas não sei. Mas também não sei se queremos divagar sobre este. Sim. Não saberia mesmo o que dizer a partir daqui sobre isto. A forma como dar apoio a estas pessoas, também não sei muito bem o que dizer a partir daqui, porque isto é um caso que. E esta é a minha impressão, isto é um caso fechado. Foi como eu disse há pouco, as pessoas seguem a sua vida, só temos contacto com algumas e também não sei muito bem o que é que poderíamos fazer. É assim, não temos casas para oferecer, não temos trabalhos que possamos arranjar. Por isso não sei. Mas também não sei se a pergunta ficou propriamente respondida. Ou queres lembrar-nos a que é que nós não respondemos? Não, acho que a resposta é exatamente exemplificativa de como é difícil, nestes casos, fazer algum tipo de intervenção, porque estes casos, como vocês estão a descrever, vão sendo resolvidos quase numa tentativa explícita de atomização de cada situação. Portanto, mesmo nem a situação em geral da habitação, nem a situação em geral da habitação precária dos imigrantes é tratada, nem sequer a situação em geral dos 15 imigrantes que ali estavam é tratada. Portanto, a cada um deles é dada uma solução atomizada e depois aqueles a quem não chegou a solução nenhuma acabam por encontrar outro tipo de solução nas suas redes pessoais que não são, que voltam a não ser de maneira nenhuma ideais, voltam a não ser de maneira nenhuma criadoras de uma dignidade para nas condições de habitação destas pessoas. É uma situação que se percebe difícil de intervir como na fase do ativismo e que se percebe bem é que o que se percebe bem e que vocês destacaram muito bem é a forma como as entidades do Estado, sejam locais, sejam centrais, não conseguem dar resposta ou não querem dar resposta, será uma situação mais pior ainda. Mas nesse caso, então, se calhar encaminhávamos para o final e eu pedi então que dessem as vossas notas finais sobre o assunto e sobre a questão da habitação em geral que vocês queiram acrescentar e também se têm alguma dica cultural, algum conteúdo a recomendar aos nossos ouvintes, se tiverem mais alguma coisa a acrescentar ou até aqui numa situação de o que é que estas coisas continuam a acontecer e se é possível fazer algo para as evitar. Portanto, ainda falta fazer algo que consigamos fazer para evitar, já que não conseguimos dar uma solução ou contribuir para uma solução
para esta situação em específico, como é que evitamos que situações assim voltem a ocorrer? Tá Uma bom, ordem que é a quiserem, pergunta do poderá milhão. começar o Alexandre e depois o Romano, Pá, para só me então ocorre uma coisa, que fazermos é a este fecho, organização, ok? né? Eu imagino que considerações finais neste tipo de conversas passem todas por este ponto, que é a necessidade da organização, a necessidade da organização politizada, radicalizada em torno do que quiserem, né? Com vista, com vista ao partido. Não sei, acho que não posso perder a oportunidade de apelar à organização na habitação hoje, né? Tipo, o acompanhamento destes casos é duro. Foram 2 semanas intensas e quanto mais gente nós tivermos, quanto mais gente tivermos connosco ou ao nosso lado, mais fácil é de abordar estes casos quando nos chegam, mais fácil é torná-los casos grandes, portanto, casos que chegam à televisão, casos em que a narrativa é disputável. Enfim, organizem-se e, e, e sejam militantes. Pá, não sei. Dica cultural. Dica cultural também me que eu posso dar. Da última coisa que li para um trabalhinho que tenho que fazer para a HH. Já não sei qual era o capítulo, mas olha, para quem nunca leu Capital, como eu, há um capítulo que é bastante interessante. Eu acho que é uma leitura muito boa. Vou-vos dizer qual é que é o número. É do capítulo 24 para a frente, do primeiro volume, portanto, sobre a acumulação primitiva. O Barata Moura chama-lhe acumulação original. Pronto. É uma boa leitura que toda a gente deve fazer. E, enfim, leiam o Capital todo, claro. Este capítulo achei bastante interessante. Roma. Então, realmente é uma pergunta ampla, vasta e complicada. E também não me preparei para certas partes dela. Em particular a dica cultural, que vamos deixar para o fim. Mas diria que queria reforçar o apelo do Alexandre, que realmente é o que acho que do nosso ponto de vista faz sempre muito sentido, que é se o melhor que se pode fazer é dirigir alguma energia para organizar-se, para não estar simplesmente a olhar, a ter a única opção de olhar para o que acontece, mas criar ferramentas para ter alguma escolha de ação, alguma margem de ação, seja ela de denúncia mas organizada, seja ela de pressão, seja ela o que aparece como possível. E para ser possível é preciso dar-se os meios, portanto, organizar-se, formar-se em conjunto e tentar ter ferramentas a isso que se possam utilizar, aumenta a possibilidade de escolha do que se pode fazer em frente a uma situação. Porque a conclusão de tudo o que estávamos a dizer, chegamos neste ponto de perceber o que nós não podemos, não conseguimos, não fazer, não é? Mas é claro que podíamos estar a conseguir fazer muito menos do que fizemos. E acho que este é
é a melhor coisa para se ter em conta para se motivar a organizar-se, a continuar a organizar-se, porque nunca se sabe o que é que se pode conseguir. Pelo menos é preciso ter objetivos e se dar ao trabalho de pôr a mão na massa e juntos ver o que é que se pode fazer. E portanto, isto quanto a subscrever esse apelo. E dentro das coisas que organizar-se pode sempre fazer é produzir uma narrativa diferente, né? Produzir os conteúdos do debate que possam passar, construir uma linguagem comum sobre as coisas. Isto eventualmente pode fazer parte das coisas que podem evitar as coisas se reproduzirem. Agora, a dica cultural. Eu gostava de ter uma dica cultural que tivesse muito a ver com o que tivemos aqui a falar. O que me vem em mente é uma obra que é musical, que eu descobri recentemente e veio-me à mente, não está desligado do que estamos a tratar, mesmo que não fale de habitação, e é bonita. Eu acho que vale a pena conhecer. Não sei se, imagino que alguns conhecerão. É uma canção do José Mário Branco, que se chama Canto do Store na Viagem. E pronto, fica aí. Ok. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Romar. Muito obrigado à Habitação hoje por ter vindo a continuar esta parceria connosco com o Comboio Suburbano. Recordar que esta parceria já passou por várias situações, nomeadamente a minha situação também de imigração, neste caso no Sudeste Asiático, em Taiwan. Portanto, tivemos aqui que encontrar alternativas para conseguir continuar a transmitir estes episódios. Neste caso, estamos agora a fazer a gravação em vez de transmitir em direto. Muito obrigado pelas vossas contribuições. Esperemos que a Habitação hoje continue a crescer nesta mobilização para exatamente conseguir ter cada vez mais impacto nestes casos e conseguir que se encontrem soluções e, mais tarde, que conseguir construir um poder popular que permita outro tipo de soluções. Eu acho importante também destacar que, como em muitos outros casos na situação do capitalismo atual em Portugal, quando estes casos chegam ao limite do limite, é a Igreja Católica que responde, como vocês referiram. Portanto, não é o Estado, não é a esquerda parlamentar, não é, e também, infelizmente, por falta de capacidade, os coletivos de habitação não conseguem dar respostas que conseguissem, de facto, resolver as questões no momento. O que se consegue, quem tem, de facto, os meios e quem tem, de facto, aparentemente, essa vontade, acaba por ser, por uma razão ou por outra. Isso podia ser motivo de um podcast inteiro, se calhar de um episódio ou até de uma série. Acaba por ser a Igreja Católica nas suas instituições que providenciou esta solução, também ela temporária. Portanto, não vamos também
exagerado no elogio, portanto, eles não deram casa a ninguém, não fizeram uma solução de habitação, mas na questão extrema, no limite, na questão limite, quando o Estado se recusava a sequer dizer que havia uma solução, foi essa a encontrada. Diz muito sobre o Estado, diz muito sobre o Estado e o estado atual do capitalismo em Portugal e até do anticapitalismo, ser aqui ser nestas situações que se encontram as soluções, portanto, nas igrejas, nomeadamente na Igreja Católica. Só se calhar lembrar, para quem não sabe, que o SAS, não sei se querem o acrescentar alguma sinónimo coisa da só Santa isto, Casa para da não ficar Misericórdia, esta só para provocação mais um dado. sem resposta. É ao contrário, Alguma- a misericórdia é que é sinónimo do SAS. São sinónimos, são igual a outra. Uhum. Sim, sim. Nossa, pois é o que se vê aqui. Pronto, então, sendo assim, ficamos por aqui. Espero voltar-vos a voltar a gravar com a habitação hoje, daqui a cerca de um mês, para termos mais um episódio. Espero que não tenhamos, infelizmente, muito provavelmente haverão muitos casos para falar. Espero que não tenhamos emergências nem casos deste tipo para destacar em episódios futuros, mas que as questões da habitação vão continuar a acontecer, vão continuar na sua gravidade, vão continuar a se degradar tanto para os imigrantes como para a população autóctone portuguesa, e cada vez mais esta distinção temos que ver que é uma distinção que tem tanto uma base material na forma como o capitalismo funciona, como uma base subjetiva na forma como querem que não que não haja coordenação social e política entre entre estas duas setores da população, mas que estas coisas vão continuar a existir, vai continuar a haver motivo para gravarmos mais episódios. Esperemos é que não sejam tão graves assim e tão urgentes assim os próximos assuntos de que venhamos a falar. Para quem para quem nos está a ouvir, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estiverem a ouvir e conforme o vosso fuso horário. O comboio suburbano continua a caminhar, continua a correr nos seus projetos. A habitação hoje, mais uma vez, dou os parabéns ao trabalho que têm vindo a fazer com os meios limitados que têm, mas um trabalho extremamente profissional, extremamente organizado e até, porque isto também é importante, eu nunca me canso de elogiar o vosso site, que é tanto em informação como em estética uma coisa invejável, que qualquer pessoa interessada no assunto da habitação devia consultar com frequência. Dar-vos os parabéns por esse trabalho e vemo-nos então, ou a vocês, Alexandre e Vomar, ou a outros militantes da habitação hoje que tenham testemunhos a dar num próximo episódio do Estação Casa.